Acredito que o trabalho de inovação governamental ele é um trabalho de altíssimo desafio e altíssima incerteza. Então ninguém consegue dar conta desse desafio sozinho. Quanto mais parceiros a gente tiver, imbuídos do mesmo norte, com o mesmo propósito, isso tende a funcionar melhor. O terceiro setor pode ser um baita parceiro para o setor público, no sentido de promover algum tipo de ferramental, algum tipo de conhecimento, dar velocidade a alguns tipos de experimento, que muitas vezes os processos burocráticos e o número de tomadas de decisão necessárias dentro do setor público impedem que seja tão ágil. Então, acho que o setor público pode usar muito bem o que o terceiro setor tem de melhor para poder oferecer. Eu acredito que o gestor médio brasileiro entende que o que ele tem de responsabilidades excede demais as capacidades que tem. Acho que isso é um diagnóstico que, nas primeiras semanas, qualquer gestor público entende disso. Então, a busca por parcerias, por ajuda, ele faz parte do ferramental. Entender que o terceiro setor pode ser esse parceiro, acho que tem um tempo de aprendizado, mas eu acho possível. Nas vezes em que a gente se apresentou para o setor público dessa forma, muitas vezes tem um trabalho de ter que estabelecer um espaço de confiança, estabelecer um espaço de transparência, dividir conhecimento, dividir vulnerabilidade muitas vezes, e aí sim a parceria pode acontecer. Acho que a dificuldade pode existir, mas ela é possível de ser sublimada. Perfeito. Acho que o primeiro passo é o passo da humildade e de estudar um pouquinho antes de sentar na mesa, né? O terceiro setor ele só consegue ter legitimidade e ser efetivo na sua ação junto ao Estado se entender que não pode ser uma agenda imposta pelo terceiro setor, tem que ser uma agenda compartilhada de importância do setor público e também entender os processos internos que se passam dentro de uma agência pública. Não dá para o terceiro setor achar que vai chegar em setembro, outubro e falar, então, a gente tem orçamento para fazer um projeto novo? Se não entender o ciclo orçamentário, entender que isso não vai poder ser feito naquele momento, perdeu o bonde. Então, estudar um pouco, fazer esse trabalho de casa é essencial para o terceiro setor ser mais efetivo. Olha, acho que a gente tem terceiro setor, especialmente no Brasil, estou falando um pouco da realidade mais de São Paulo, que acho que é que a gente vive mais, no eixo Rio-São Paulo. O terceiro setor tem se profissionalizado muito. Isso traz benefícios, mas também traz algumas dificuldades. Então, de benefícios, acho que o terceiro setor tende a ser mais estruturado, tende a ter acumulado mais conhecimento, ter pessoas capazes de realizar projetos. Por outro lado, ao se estruturar como uma organização maior, começa a ter necessidade de entregas de curto prazo, demonstrar indicadores, e isso muitas vezes pode afastar ou desviar demais um projeto de um rumo de experimentação, de inovação. Então, acho que o desafio que a gente tem agora é aproveitar o que a gente, no momento que a gente tem de bom, mas também conseguir dar um espaço suficiente para que a gente experimente junto ao setor público como fazer inovação. Claro, sempre há. Acho que a gente não pode ignorar ou colocar o fator político como um impeditivo ou a razão pelo qual não deu certo, né? A gente tem que incorporar o fator político no nível de incerteza e de medição de risco de um projeto. Então, obviamente que a gente consegue fazer isso ajustando o tempo, ajustando quais são as pessoas que vão tocar o projeto, tendo regras internas muito claras e muito transparentes e construindo espaços onde não existe um espaço, uma zona cinzenta de dúvidas para qual é a intenção de um, qual é a intenção de outro. Então, ainda que tenha uma intenção de ganho de capital político, a gente tem que ser muito claro desde o princípio e onde que a gente vai e onde que a gente não vai. Isso costuma dar muito certo ter essa transparência. Em termos de inovação governamental, eu acho que a gente está num nível ainda de crescimento de maturidade, né? É claro que a gente está olhando para um encontro como esse e falando, poxa, temos um caminho trilhado, mas acho que a gente tem um viés de seleção muito grande. A gente está falando de São Paulo, uma secretaria que está na metade do seu terceiro ano, com uma equipe bastante madura, né? Então, o Daniel mesmo, ele faz inovação desde antes de existir inovação, né? Quando era desde o atendimento ao cidadão de uma maneira qualificada. Então, acho que o nível que a gente vê aqui de maturidade, de governança, de entendimento da pauta, ele é um nível enviesado. Acho que quando a gente vai para outros municípios, a gente ainda tem dificuldades muito básicas. Não é que as pessoas não saibam o que se trata, o que se passa de inovação, mas ainda é um nível que estão muito mais expostos a projetos que podem não funcionar. Então, projetos unicamente calcados em tecnologia, soluções mágicas, isso a gente vê chegando no território e acho que essa construção da maturidade é uma curva de redução da ingenuidade da inovação, ela pode ocorrer assim nos próximos anos. Com certeza, com certeza. Acho que sempre tem que vir do cidadão e acho que cada vez mais o entendimento de qualidade de serviço, referências, a busca por
por um serviço que atenda de fato aquela necessidade, é o que gera mudança para dentro, né? A gente olhar a inovação do balcão para dentro, ela depende fundamentalmente do balcão para fora. Eu acho especialmente em áreas como saúde, em que a gente tem um desnível completo de responsabilidades e capacidades, educação e segurança pública, que é o que mais afeta o cidadão, são as áreas que vão ser mais afetadas pela inovação nos próximos anos.